falando de Apocalipse, existem várias linhas teológicas. Sim. Existe a linha do arrebatamento, existe a linha que de repente vai descer a Nova Jerusalém, existe a linha da segunda volta de Jesus. Eu queria que você me explicasse... Os nomes são o seguinte. Você tem os amilenistas, você tem os pós-milenistas, você tem os preteristas e você tem os pré-milenistas. Você é o que, Wesley? Só para a gente entender. Eu sou pré. Você é preterista ou petista, Wesley? Wesley! Não, vou até aproveitar e pedir para o amor me trazer o meu celular, que minha Bíblia está ali. Então é o seguinte, antes de entrar nessa, propriamente falando, no teor, eu quero dizer que eu tenho essa visão. Eu respeito muitos homens de Deus que pensam diferente de mim. Eu recebo muitos aqui. Muitos homens. Já fiz podcast com alguns deles. E acho que isso é uma... Os morávios diziam o seguinte, que você tem que ter unidade nas coisas essenciais, mas você tem que ter amor em todas. Nas que não são essenciais, você tem que ter respeito, mas você tem que ter amor em todas. Então, você nunca vai me ver batendo em alguém porque pensa diferente de mim. Agora, eu apanho. Eu apanho porque as pessoas... Outro dia, aí um desses pastores antigos, e que hoje já não estão mais em alta, bateu pra caramba em mim, na Valnice, porque nós somos pré-milenistas, né? A verdade é o seguinte, eu estudo isso há 40 anos, estudo com profundidade todas as teorias, e eu acredito que as pessoas não entenderam ainda que existe arrebatamento e segunda vinda. Basicamente, o que os amilenistas dizem. Os amilenistas são aqueles, na maior parte deles, os calvinistas. Tá? Eles acreditam que Israel não tem mais nada a ver. Que era uma pergunta que a gente ia fazer, sobre a guerra de Israel e Hamas. Quando Israel deixou a aliança, Deus simplesmente virou a página. Eles creem numa teoria chamada de replacement theory, ou seja, a teoria da substituição. Ou seja, no lugar de Israel, Deus põe a igreja. Eu não consigo acreditar nisso, e com todo respeito a quem pensa diferente, porque como eu fui a Israel muitas vezes, e tem muitos amigos está na judeus, Bíblia. Mas tem também... Romanos 11 não tem como dizer. Deus fala assim, porventura Deus deixou... De ter aliança com o seu povo de maneira nenhuma. Ou seja, eles não entenderam que, na verdade, o endurecimento, é o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 9 a 11, o endurecimento de Israel foi necessário para que os gentios fossem alcançados. Mas lá no final do capítulo 11 ele fala, Deus encerra todos debaixo da desobediência para exercer de misericórdia com todos. Ele está dizendo, a igreja foi enxertada na videira verdadeira. Ou seja, as promessas de Deus para com Israel ainda estão valendo. Então, os amilenistas, ele também diz o seguinte, não são 1000 anos. Não são 1000 anos, porque só tem um texto que fala sobre isso, que é o texto de Apocalipse 22. Não é verdade. Todos os veterotestamentários, os judeus, os rabinos, eles falam de reino milenar do Messias. O Talmud, que é o principal compêndio de estudos teológicos, falam de 1000 anos. Então, veja, a Bíblia fala de 1000 anos, eu creio que são 1000 anos. Agora, eles dizem que quem está governando, porque Apocalipse 22 diz que Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos. Aí eles dizem, não, Cristo não vai voltar mais para a terra agora. Ele está reinando já através da igreja. Agora, o texto de Apocalipse 22 diz que Satanás está preso. Para você parece que ele está preso? Não, Vocês me desculpem, para mim, se ele estiver preso, eu vou ficar com medo. Hora que ele for solto. Está solto. E como é que pode dizer que a igreja está governando? A igreja não está nem na cabeça das nações. Então, eles simplesmente têm que fazer um malabarismo teológico. Por quê? Porque o Calvino era antissemitista. O Calvino não aceitava os judeus e culpava os judeus pelo fato dos judeus terem matado a Cristo. Agora, se eles são calvinistas, eles não têm que entender que era necessário que alguém fizesse isso. Então, assim, os amilenistas e os pós-milenistas, dentre os pós-milenistas, tem aqueles que acreditam na escatologia vencedora. Essa escatologia, ela nasceu
sobretudo no final do século XIX, começo do século XX, quando o mundo estava descobrindo muitas coisas extraordinárias, como penicilina, o mundo estava com avanços tecnológicos, logo veio o avião, sabe? O término, né, dos transportes, por exemplo, com navios... como é que chama? Com motor a combustível de carvão. Começa aí, então, os carros, os automóveis... Muito avanço. O que os camaradas falaram? O mundo está melhorando. Então, na verdade, Jesus já está governando, vai melhorar, até que, de repente, ele aparece. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, aí veio a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi o século mais sangrento. Como é que Jesus está governando nesse caos? Quando você vai... E tem um outro detalhe. Quando você vai para o nascedouro da palavra profética em relação à escatologia, Daniel 9, de 24 a 27, fala de 70 semanas estão destinadas para o seu povo, é o anjo falando para Daniel, né? E para a sua cidade. Ou seja, ele está dizendo, essas 70 semanas é um programa de Deus que ele vai tratar com Israel, porque o teu povo é Israel e a tua cidade é Jerusalém. Então, eu, como pré-milenista, eu acredito que vai haver tudo literal. E quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que Paulo, ele fala do arrebatamento, e no arrebatamento a igreja sobe para o encontro com Cristo nos ares. Na segunda vinda, que é lá em Apocalipse 19, a igreja desce com Jesus. Então um sobe, são dois eventos o outro diferentes. desce. Um vai ser num piscar de olhos, como um ladrão da noite. O outro, todo o olho verá. São dois eventos diferentes. Em 1 Tessalonicenses 4, fala do arrebatamento, e no 5, fala do dia do Senhor. Entendeu? Agora, é o dia da ira. Fala, mas 1 Tessalonicenses 5, 9 diz, mas vós não fostes destinados para a ira. Então, no 4 é o arrebatamento, no 5 é o dia da ira, que é a grande tribulação. Quando você vai para Mateus 24, você vê que é depois da tribulação daqueles dias, foi visto um sinal no céu e o Senhor aparece. Então, no arrebatamento, primeiro vem o arrebatamento, depois o dia da ira. Na profecia de Jesus, primeiro vem depois da tribulação desses dias é que vem o Senhor. Então são dois eventos diferentes. Uma coisa não exclui a outra, só são dois programas diferentes. O primeiro programa é para os crentes, que creem que Jesus é o Senhor e Salvador. O segundo é para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ver. As consequências acontecerão para o mundo inteiro. Outra coisa, Jesus, quando ele fala lá em João capítulo 14, né, aquele texto célebre, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. E quando é que Jesus vem buscar a sua noiva? Para levar para onde? Para a casa do meu pai. É o céu. Agora, na segunda vinda, não tem casa do meu pai. Na segunda vinda, ele desce no Monte das Oliveiras com a sua noiva. Então são dois lugares. Agora, vai julgar as nações. Vai julgar as nações, né? Tem gente que fala, não, vai subir e descer. Pera lá. Ele vai preparar um lugar, a gente chega lá, dá uma olhadinha e já desce? Não, a igreja estará lá por 7 anos. E depois dos 7 anos, ela desce para o programa de Deus na terra através do milênio. Mas antes do milênio, no vale de Josafá, ali, que é o vale de Cedron, você conhece bem. E Jehoshafat significa o Senhor julgará. Ali ele vai reunir as nações. E o texto ainda diz, e serão julgadas pela maneira como trataram Israel e dividiram as suas terras. Eita. Até isso a profecia diz. Como é que Deus vai falar, não tem Israel aí?